Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso e hoje a gente vai trabalhar com regressão, correlação e regressão aqui no Excel. Então, eu trouxe a mesma planilha dos dados anteriores e eu vou seguir basicamente as mesmas atividades que nós fizemos na outra aula. Então, eu vou usar a base de dados Tooth Growth e a base de dados Lírio, tá bom? Vamos começar aqui com a Tooth Growth, em que a gente vai tentar buscar uma correlação, primeiramente linear, entre o crescimento, né, dos odontoblastos dos ratos, lembra do tamanho do dente deles, que vai influenciar no tamanho do dente deles, e a dose de vitamina C diária administrada, e ainda a gente vai olhar para essa dose de vitamina C fornecida via duas formas de suplementação, a própria vitamina C, né, e o suco de laranja, ok? Então, inicialmente, a gente vai começar fazendo uma visualização dos dados. A gente podia fazer uma estatística descritiva geral. Aconselho que façam. Então, peguem lá a nossa videoaula de estatística descritiva no Excel e repliquem para esses dados. No entanto, aqui eu só vou fazer o histograma. Então, eu já deixei a tabela de cortes aqui preparada. Eu fiz esses cortes exatamente da mesma forma que a gente fez lá na aula de estatística descritiva, né, que eu ensinei vocês a fazer esse histograma. E aí eu vou calcular aqui as frequências. Ah, a gente poderia fazer direto utilizando análise de dados? Sim, poderia fazer, tá? Aqui eu gerei a tabela de frequência, essa daqui é uma tabela de frequência geral, tá? Em que eu peguei todos os dados e olhei todos eles conjuntamente. Mas também aqui o que a gente poderia fazer é não só a tabela geral, deixa eu só travar aqui as minhas célulazinhas. Lembrando, né, que para aplicar aqui a função frequência, a gente tem que apertar o Ctrl Shift para ele propagar para todas as linhas, tá? Mas aqui a gente poderia fazer, por exemplo, para o suco de laranja, né, por dose. Então, a dose alta, né, em que eu vou replicar a mesma coluna aqui, tá? A única coisa é que eu vou trocar essa dose que está pegando tudo simplesmente para o conteúdo que é referente ao suco de laranja, lembra lá o OJ, e a dose mais alta. Então, tem que descer um pouquinho mais aqui. A dose mais alta, que é a dose de 2 miligramas dia. Dou o Ctrl Shift Enter. Ele não achou, porque... Só que aí o que eu quero não é a dose, né, gente? Senão não dá erro nenhum. É aqui. É o tamanho do odontoblasto. Aí sim, né, ele fez a distribuição. Veja que os nossos dados estão mais distribuídos nas categorias maiores. E aí vamos copiar isso para as outras duas doses, né? Então eu vou vir aqui com a dose média e aqui com a dose baixa, ok? Mudo, né, de onde a minha planilha está pegando o conjunto de dados. Aqui ele vai pegar daqui a dose média, Ctrl Shift Enter, e aqui vamos também trocar esse conjunto de dados, que ele vai pegar a dose baixa para o suco de laranja. Então, se você tiver dificuldade para fazer essa tabela de frequências, você volta lá na outra videoaula, né, em que eu faço ela detalhadamente, passo a passo, ok? E aí a gente pode plotar esses gráficos, né, na forma de um gráfico de barras ou de colunas, depende da versão do Excel que você tá. Vamos lá. Eu vou plotar primeiro a dose alta. Deixa eu só tirar o gráfico aqui da nossa frente, né, para a gente ver os dados. Espera só um pouquinho. Por ele aqui. Aí a gente vem, coloca uma outra série, deixa eu só colocar um nome nessa série aqui, que vai ser OJ alta, ok? Vou colocar mais uma, que vai ser o OJ médio. Pegamos aqui o médio. Ok, e adiciono mais uma, que vai ser o OJ baixo.
E ainda aqui, lembrando, para não deixar, né, 1, 2, 3, o número da categoria, e sim o valor que essa categoria assume em termos de comprimento do odontoblasto, eu vou selecionar aqui a nossa coluna em que eu tenho os cortes que foram feitos, certo? Então, está aqui o nosso histograma para o suco de laranja. A gente pode replicar esse mesmo histograma também para facilitar a visualização de dados, tentar entender se eles estão próximos ou distantes, fazendo, né, fazendo os histogramas para a vitamina C. Eu vou fazer rapidinho aqui, vou dar um corte no vídeo só para vocês verem o gráfico no final, tá bom? Então tá aqui, pessoal, fiz os 2 conjuntos, né, de histogramas, porque lembrando que dentro desse gráfico que eu tenho, na verdade, são 3 histogramas, né? Um para dose alta, que é o azul, então veja que é para dose alta, né, como se comporta o comprimento dos dentes, né? Veja que eu tenho frequências mais altas em valores elevados. Para a dose média, que ela se concentra aqui no centro, né, da nossa escala, e para a dose baixa, que ela realmente está aqui na parte mais baixa dessa escala que eu criei aqui. E a mesma coisa para a suplementação só com a vitamina C. Eu tenho as 3 faixas, né, também a dose alta está assumindo valores mais altos, a dose média é um pouco mais baixa. Estava errado aqui, esse aqui é o suco de laranja, né? Então veja que para a vitamina C ofertada pelo suco de laranja, a dose média ela já está deslocada em relação à suplementação apenas, né, de suco apenas de vitamina C. Então ela está mais próxima dos resultados da dose alta, diferente do que ocorre aqui para a vitamina C exclusivamente. E mesmo a dose mais baixa, ela tem um espalhamento diferente do que a gente observa aqui para a vitamina C suplementada diretamente. Aqui, nesse caso, a frequência mais alta ela está nos comprimentos mais baixos da escala, enquanto que aqui a gente tem aí já os maiores valores em comprimentos um pouco mais altos, né? Então, veja que aqui o uso dos histogramas ou dos box plots, como eu fiz no R, eles são importantes para a gente fazer essa primeira análise, né? Essa primeira visualização do que está acontecendo com os nossos dados, ok? Então, eu já percebo que aparentemente há uma diferença na distribuição, né, desses comprimentos de dente. E agora o que a gente vai tentar buscar é se existe alguma correlação linear entre a dose ofertada de vitamina C e o comprimento desses odontoblastos. Eu vou fazer isso olhando os dados no geral, independente da suplementação, e depois eu vou fazer o cálculo separado para cada uma das formas de suplementação, tá bom? Então, vamos começar com o coeficiente de correlação em si. Então, eu vou pôr aqui, ó, correlação geral, né, em que eu não vou olhar especificamente para qualquer um. Para a gente calcular a correlação aqui é muito simples, basta eu colocar a função, né, do Excel que calcula a correlação, que é a correl, tá? A função é correl, vocês vão ver aí no meu roteirinho, tá, de aula prática, que ele tem aí esse comando. Lembrando que se você não lembra qual é o comando, você vem aqui nesse botãozinho FX e escreve o que você está buscando. Então, eu quero correlação. Então, ele te dá lá o correl, ele dá um outro parâmetro aqui também, que é esse Pearson. O correl e o Pearson, eles retornam o mesmo coeficiente, ou deveriam retornar o mesmo coeficiente, porque é o mesmo cálculo que eles estão fazendo, tá? Então, correl, vamos lá. O que a gente tem que colocar na sintaxe é o que a gente quer correlacionar. Qual é o nosso x, qual é o nosso y. E aqui tanto faz se você vai colocar primeiro x ou primeiro y, tá? Para ele dar na mesma. Então, vamos lá. Minha primeira matriz, eu vou pôr o comprimento do dente, ponto e vírgula. A minha segunda matriz, que é a minha segunda variável, é a dose, tá? Fecho parênteses, dou um enter. Então, olha lá, ele fala aqui de forma geral a correlação, né? Se eu olhar para todos os dados, eu tenho uma correlação de 0,8, ou seja, uma correlação que está próximo do 1. Isso indica o que para a gente? Existe uma correlação linear forte aí, né? 0,8, né? Está bem próximo aí de 1. A gente pode considerar que, basicamente, esse comportamento é linear. Vamos ver se dá diferença separado por tipo de suplementação. Então, eu vou fazer a correlação linear para o suco de laranja e a correlação linear para a vitamina C pura. A fórmula é a mesma, né? É o correl, só que na hora de selecionar a matriz, eu vou selecionar só a vitamina C, tá aqui.
Eu poderia ter modificado a planilha como eu fiz na outra aula para a gente trabalhar, no entanto, só mostrando que dá para trabalhar com ela assim também, tá? Então, olha lá, 0,75, tá? Eu vou arredondar aqui já para 3 casas decimais, que acredito que a gente não vai precisar de mais do que isso, tá? 3 casinhas. E agora vamos ver a correlação para o VC. Então, tá aqui. Vírgula 0,86. Então, aqui a gente já começa a olhar, né, e visualizar que a correlação para a vitamina C empregada sozinha, ela foi maior, né, mais intensa do que aquela que a gente ofertou via suco de laranja, tá? Então, a correlação dela foi maiorzinha, ok? Só fazer uma frescurinha aqui, né? Montar os dados com a tabelinha. Beleza? Só para depois a gente lembrar. Então tá aí. Então eu tenho indícios de que há uma boa correlação linear entre as variáveis, tanto para o suco de laranja quanto para a vitamina C. Bom, dado que a gente tem, né, indícios pelo coeficiente de correlação linear de que há uma possível, né, relação linear direta, né, aumento uma variável, aumento a outra, certo? Porque o coeficiente é positivo. Então, a gente pode agora buscar uma forma de representar essa correlação linear matematicamente, fazendo a regressão dos meus dados, tá? Fazendo uma regressão linear. Então, o que a gente vai fazer é olhar para esses dados e tentar ajustar uma reta ali que represente bem os dados. E o que eu vou fazer com essa reta depois? A gente pode usar para fazer diversas predições para valores, né, de vitamina C que a gente desconhece aí. Então, por exemplo, se eu desse uma dose de 1,2 miligramas por dia, qual seria, né, o comportamento em termos do comprimento do odontoblasto desses ratos? É para isso que serve a regressão. Então, vamos lá, vamos fazer essa regressão. Eu vou fazer também primeiro de uma forma, ok? Manualmente, né? Semi-manualmente, lógico. E depois eu vou fazer utilizando a ferramenta analítica, a ferramenta de análise do Excel, que faz a correlação, né? Já com toda a análise estatística dela, os gráficos de resíduos, sozinho pra gente, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é esse gráfico aqui da correlação geral para eu dar uma olhadinha nele, ok? Eu já deixei ele semi-plotado aqui. Deixa eu só puxar ele aqui para cima. A gente até pode ir organizando esses dados em outras abas, né? Mas eu estou fazendo aqui na mesma tela para eu não ter muito vai e vem de abas, tá? Vocês não se perderem aí. Mas quando a gente vai fazer depois, né, para deixar tudo organizado, a gente pode deixar os dados numa tabela, né? Uma tabela base, porque você nunca vai perder seus dados, não vai apagar nenhuma linha, nada disso. E vem outra aba e aí você põe todas as suas análises, tá bom? Inclusive, né, de uma aba para outra, vocês podem pegar dados, né, de uma para outra sem problema nenhum, dá para fazer. Entra lá no selecionar os dados do gráficos, clica na aba que você quer pegar os dados, seleciona os dados, volta para a tua aba. Mas tá lá, o que eu fiz aqui? Eu inseri um gráfico de dispersão. Lembra que quando a gente está buscando correlação entre variáveis, o gráfico que a gente quer aqui no Excel é o de dispersão. Então, o de dispersão, ele realmente considera aqui uma variável contínua e aqui outra variável contínua, ok? Tá, então tá lá. Aqui eu plotei todos os dados, veja, eu peguei todos os comprimentos de dente, todas as doses, tá bom? Tá o meu gráfico aqui. Posso tentar fazer uma regressão aqui. Como é que eu faço isso aqui no Excel? Então, a gente clica nos pontos de forma que ele selecione todos os pontos. Como é que eu sei se estão todos selecionados? Parece que tem alguns que não estão. E estão. Basta eu olhar aqui na minha base de dados que eu estou vendo lá as corzinhas que são os dados selecionados. Então, cliquei lá em todos os meus pontos, veio com o botão direito do mouse, abriu a janelinha de conversa aqui, a gente vai vir em adicionar uma linha de tendência, ok? Adicionar linha de tendência. Clico lá. O default do Excel é flagar aqui o linear. Aqui, nesse caso, é isso que a gente quer mesmo. Eu quero um ajuste linear. Se não fosse, bastava eu vir e escolher algum outro, certo? Ele faz alguns tipos de ajuste aqui, tá? Mas o que a gente quer é o linear. Aí eu venho tendo algumas opções do que eu quero fazer. Por exemplo, ele me deixa mexer em termos de legenda, tá? Então, se eu quiser que apareça na legenda, né, essa linha de tendência, eu posso vir e personalizar o nome dela.
Não vou fazer isso agora. A gente tem ainda aqui, né, como fazer previsões, então para ele avançar ou recuar. Essa ferramenta também a gente não vai usar nesse momento, lembra, a gente está tentando explorar somente aquilo que a gente conhece dentro dos limites máximos e mínimos que nós fizemos aí a construção dessa curva. Mas o Excel também, ele te dá essa opção de avançar ou recuar, períodos, tá bom? Posso definir a intersecção, ou seja, onde que essa linha vai cruzar o eixo X, tá? Então, a gente pode definir no zero ou não. Aqui, eu vou deixar ela livre, ela vai passar onde ela tiver que passar. Vou pedir para ele exibir para mim a equação do gráfico, então ele já gera essa equação, né? O Excel aqui, nessa regressão linear, ele já usa o método dos mínimos quadrados para chegar nessa reta. Então, tá lá a nossa equação característica de uma reta, y é igual a x mais b, ok? E ainda eu vou pedir para ele exibir o r quadrado do gráfico. Lembra, meu coeficiente de determinação, que vai me indicar, me sugerir se essa regressão ela é boazinha ou não, né? Então, vamos lá olhar o que aconteceu aqui. Tá lá a minha equação, a gente pode aqui escrever na equação, ele é uma caixa de texto, então eu poderia colocar aqui, ó, tamanho do dente vai ser igual àquele número vezes a dose de vitamina C mais 700 e pouco. Então, eu posso modificar essa equação da forma que eu quiser. Também, se eu achar que a letra está pequena, a gente pode vir e aumentar essa letra, tá? E olha lá, o meu R quadrado, ele fala que é 0,64. Assim, ruim não tá, mas também não tá tão bom, né? Podia ser melhor. Então, vamos ver o que acontece quando a gente plota esse mesmo gráfico de dispersão para o suco de laranja e para a vitamina C dosada sozinha, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, por facilidade, eu vou pegar o mesmo gráfico, vou dar um Ctrl C nele, um Ctrl V, e eu vou simplesmente... Deixa eu apagar aqui a linha de tendência, porque nós vamos fazer de novo. E eu vou simplesmente mudar a minha seleção de dados. Então, esse aqui eu vou fazer para o suco de laranja. Eu quero só os dados que são do suco de laranja. Mesma coisa eu vou fazer para o comprimento do dente. Então, pronto. Deixa aqui para ficar mais fácil. Tá lá. Então, esses são os meus dados apenas para o suco de laranja. Já vou inserir aqui os meus dados que seriam apenas para a vitamina C, fazendo a mesma coisa, só que aí eu puxo, né, esses dados aqui para cima, puxo os dados aqui para cima. Aqui o que eu estou fazendo é simplesmente segurando na parte roxinha, aperto o botão esquerdo, seguro e arrasto para onde eu quero. Quando eu desloco, eu venho aqui nesse quadradinho do canto, tá, pessoal? Aí você desloca a seleção, tá? Quantos dados você está selecionando. Aqui, quando eu arrasto... Aqui, quando eu arrasto, eu desloco, né, o mesmo número de itens, porém, eu ponho em outro lugar, tá? Então, foi isso que eu usei aqui para fazer esses gráficos. Então, tá lá os dois gráficos e a gente vai inserir a equação, né, a linha de tendência nos dois. Botão direito do mouse, adicionar linha de tendência. Eu quero R quadrado e eu quero a equação do gráfico, o resto vai ficar no default, tá bom? Vou fazer o mesmo para cá. Certo? Quero a equação do gráfico e o R quadrado, ok. E aí, vou deixar aqui só no espacinho mais fácil da gente olhar. E aí a gente pode comparar, né, as duas. Para qual das duas situações a gente teria uma equação matemática que descreve bem o nosso conjunto de dados? Né? Veja que aqui para o suco de laranja, esse R quadrado foi de 0,56. Né? Lembrando que o R é um valor que vai de 0 a 1. Né? Então, eu estou mais ou menos no meio. Isso quer dizer que essa regressão ela vai aí conseguir justificar 56% da variação dos dados, né? Que é quase a metade, né? É relativamente pouco, né? Enquanto que aqui a gente tem um R quadrado de 0,8, né? Já está bem próximo de 1. Então, seria uma equação matemática mais confiável para se fazer uma predição para o comportamento dos odontoblastos, né? Das cobaias, do que essa do suco de laranja. E ainda eu vou fazer isso daqui de outra forma, que eu vou colocar as duas no mesmo gráfico, tá bom?
eu vou pegar esse conjunto de dados, vou dar um Ctrl C, clicar nesse gráfico e dar um Ctrl V. Então, veja que aqui ele gerou duas cores, né? Porque eu coloquei dois conjuntos de dados no mesmo gráfico. Então, isso me implica que eu tenho que inserir uma legenda, tá? Para o leitor saber o que são essas duas cores. Então, eu ponho a legenda, né? Veja que ele me dá, inclusive, da linha 1, a gente já muda o nome delas, tá? Eu vou pedir para inserir aqui também uma linha de tendência. Ok? Pronto. E para eu saber que equação é de quem, eu vou colorir, né, a letra da equação da mesma cor do gráfico. Essa equação aqui, ó, se a gente olhar, é o mesmo que esse, que é o que veio lá da vitamina C, tá? Então, essa daqui é a linha azul, tá, pessoal? Que são os dados da vitamina C. Então, vamos pintar de azulzinho aqui, vou pôr um azul mais forte. E esse aqui são os dados do suco de laranja, que aí a gente vai colocar de laranjinha. Veja que foi ao acaso esse laranja, não fui eu que escolhi, tá? Foi o default do Excel aqui, já casou com o exercício, tá? Então, tá aí, no mesmo gráfico eu consigo ver o comportamento, né, das duas séries, ou seja, das duas formas de suplementação, consigo ver a equação linear, a reta de regressão, né, para os dois conjuntos e também a equação, bem como o R quadrado para cada uma delas. Deixa eu só arrumar esse gráfico aqui, em que eu vou ajustar o nome das séries. Então, a série azul, que é a série 1, ela é a vitamina C, tá? A série 2, que é a série laranja, ele é o meu orange juice. Então, veja que aqui ele fala que essa linha é o linear, né, ou o ajuste linear para o VC e o ajuste linear para o OJ. Tá? Então, é interessante a gente deixar a legenda, ok? Se você quiser apagar a legenda das retas, tudo bem, né? Clica duas vezes e você consegue deletar. No entanto, eu recomendo que vocês deixem a legenda completa, tá? O que falta aqui no nosso gráfico, né? Sempre lembrar de colocar rótulos, tá? Então, a gente vai colocar rótulo aqui, dose, em miligramas por dia. E a gente vai colocar esse eixo que é o comprimento. Comprimento do... Eu vou colocar do dente simplesmente, mas é do odontoblasto, tá? Então, tá aí, certo? Então, aqui eu teria o gráfico completo comparando as duas regressões. Eu chamei a atenção disso para vocês lá na aula do R, e chamo aqui de novo, né? A gente vê que realmente, para o suco de laranja, esse R era menor, né? O coeficiente de correlação era menor do que para a vitamina C em si. Então, a modelagem ficou melhor também para a vitamina C do que para o suco de laranja, né? O modelo ficou, vamos dizer assim, a equação matemática, a reta de regressão, ela representa melhor a variação dos dados reais do que para o suco de laranja, na vitamina C, do que para o suco de laranja, o que é muito condizente com o que diz o nosso coeficiente de correlação, tá bom? Ainda eu gostaria de mostrar para vocês que o Excel ele faz uma análise, né, automaticamente, através do pacote dele de análise de dados. Então, a gente vai realizar aqui. Vamos lá no menu Dados, Análise de Dados. Eu tenho aqui uma opção que chama justamente Regressão. Tá? O que ele faz aqui é uma regressão linear. Vou dar um OK. Aí ele me pede, selecione os seus dados. Então, aqui eu vou comparar com o geral para não fazer duas vezes, tá? Mas depois aí, para vocês treinarem, faça a análise para o suco de laranja e faça a análise para a vitamina C, tá? Então, de forma geral, eu vou pegar todos os dados. Opa, peraí. Aqui veja que ele faz distinção do que é o Y e o X. Lembra que no X é a nossa variável explicativa e no Y, nossa variável resposta. Aqui, quem explica quem? Né? Então, a dose tenta explicar o comprimento, certo? Então, aqui no eixo Y é a resposta comprimento. Seleciono todos os comprimentos. Vou lá no X, seleciono as minhas explicativas, que seria a dose, vou selecionar tudo. Ok. Posso escolher se eu selecionei rótulos ou não, eu não selecionei, eu só peguei os dados. Posso mudar o nível de confiança, de default ele vem 95%.
Não se preocupe, o próximo passo do nosso curso é explicar para vocês o que é esse nível de confiança, tá? Então, para agora, basta saber que ele vai fazer isso no default com 95%. Venho, escolho o intervalo de saída, posso escolher um intervalo qualquer aqui, posso escolher uma nova planilha, uma nova pasta, vocês que sabem. E aí a gente pode escolher algumas análises gráficas, né? Então, por exemplo, eu vou pedir para ele plotar os resíduos e plotar o ajuste da linha. E vou dar um OK. Tá lá. Então, veja, que ele gera para mim aqui, né? Um monte de informações que agora, com o conteúdo que a gente tem, a gente não vai saber analisar tudo, não se preocupem, a gente vai voltar para isso depois, mas olha lá, ele dá aqui para mim as estatísticas da regressão, ele pega o R múltiplo, que aqui é o que a gente calculou lá para o coeficiente de correlação, tá bom? Foi esse valorzinho aqui, tá? O R quadrado, que foi o que a gente tirou aqui no gráfico, o R quadrado de 0,6443, tá? Ainda ele faz um R quadrado ajustado, calcula o erro padrão e resume para mim quantas observações nós temos. 60, isso mesmo. Aqui a gente pode pegar como ponto de conferência se está certinho o nosso conjunto de dados. O R padrão ajustado e esse erro padrão a gente vai ver mais para frente, tá? Ele faz uma análise de variância da regressão e dos resíduos gerados, isso também a gente vai fazer mais para frente. E coloca aqui também o coeficiente de intersecção, ou seja, o B da minha equação, ele é de 7,42. Vamos olhar lá no nosso modelo. Olha lá, 7,42, tá? É o Bzinho, é o coeficiente linear da equação. Essa variável 1, isso daqui é a inclinação da minha reta, é o A da reta que a gente construiu. Então, aqui 976, tá aqui, vamos lá conferir, 976, tá bom? Então, ele gera a equação para a gente dessa forma, né? Eu tenho aqui os coeficientes e eu posso construir depois a equação e ele faz toda a análise estatística que a gente vai aprender a fazer mais para frente, tá? Então, é uma funcionalidade muito interessante do Excel, certo? Porque ele já faz tudo sozinho, essa análise, tá bom? E ainda ele dá aqui para a gente os resíduos. Analisar resíduos é super importante, já havia falado para vocês na aula do R. Lá no R também, o cálculo dos resíduos para o modelo linear é uma funçãozinha, né? Ele sai direto. Aqui no Excel, se eu não uso essa ferramenta de análise de dados, que já me coloca aqui, ó, qual é o Y previsto, o quanto eu tenho de resíduo para cada observação, né? E aí eu posso fazer um gráfico, aí eu tenho que fazer isso na mão, tá? Eu tenho que calcular isso lá no Excel. Eu vou fazer para vocês darem uma olhada, tá? Como que se faz. Vamos achar onde que estão os gráficos, porque ele joga o gráfico para mim em outro lugar aqui, ó. Deixa eu puxar esses dois gráficos para baixo, para facilitar aqui a nossa análise. Então, assim, eu particularmente não gosto dos gráficos default do Excel, acho que eles são feiões, mas já quebra um galho e a gente pode depois só mudar a formatação, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Ele gerou para mim o gráfico de resíduos, lembra? Bem parecido com o que a gente fez lá no R. Eu tenho aqui os resíduos, né, variando em torno de 0, ou seja, resíduo 0 é aquele pontinho que caiu exatamente em cima da reta de regressão, e por aqui eu tenho, né, pontos que caíram, vamos olhar lá na reta. Né? Então, ó, esse pontinho aqui, ele está bem em cima da reta. Esse pontinho aqui, ele está bem em cima da reta, então o resíduo dele é nulo. Em compensação, eu tenho pontos aqui, né, por exemplo, esses que estão bem abaixo da reta. Então, eu tenho um resíduo negativo aqui, certo? E grande, tá? Então, a gente pode olhar aqui também que a gente tem resíduos negativos e grandes, resíduos positivos e grandes. Olha lá, vou ter pontos acima da reta. Olha aqui, esse ponto, quanto ele está distante da minha reta. Tá? Então, analisar os resíduos é importante, especialmente para a gente ter uma visualização de em que ponto dessa reta de regressão a gente está tendo mais resíduos. Em geral, por exemplo, métodos analíticos, curvas analíticas, as extremidades são mais complicadas, né, onde a gente tem a maior quantidade de resíduos. Tá? Mais para frente, com o caminhar de vocês aí, em ferramentas estatísticas que usam modelagem, a gente vai ver que é preciso avaliar se essa distribuição aqui de frequência dos resíduos, ela segue uma distribuição normal, isso é importante, tá bom? Aqui, o gráfico que ele faz, né, da variável, que é a dose da vitamina C, por a variável resposta, que é o comprimento do meu odontoblasto, certo? Ele coloca todos os pontinhos e ainda marca para cada dose o ponto que foi previsto pelo modelo. Se a gente vier nesses pontinhos laranja, eu cliquei nele e adicionar uma linha de tendência aqui,
né, a gente vai ter uma reta perfeita. Por quê? Por quê? Porque ali ele está marcando alguns pontos que passam certamente na regressão, tá? É a forma dele marcar o y previsto para aquela dose, tá bom? Então, na verdade, quando a gente vem nesse gráfico do Excel e vai inserir a linha de regressão, eu não posso clicar nos pontos laranja. Então, a gente precisa clicar nos pontos azuis, botão direito do mouse, adicionar linha de tendência. Escolhe lá a equação, r², e aí sim a gente tem a mesma regressão, né, a mesma equação que a gente tirou aqui, né, na análise do modelo e aqui nesse gráfico direto, tá? Então, veja, é uma ferramenta interessante do Excel, porque a gente não precisa ficar construindo o gráfico do nada, ele vai gerar o gráfico, a gente vem e só ajusta para o que a gente quer. Inclusive, se a gente quiser vir e tirar... Opa! Deixa eu só apagar aqui a reta. Se a gente quiser vir e tirar esses pontos, a gente pode tirar, né? Tiro a legenda, faço o que eu quiser para ficar com o mesmo gráfico bonitinho, né? Como estava lá em cima, muda o nome dessas variáveis. Então, aqui, por exemplo, é dose, desculpa, não é dose nada, é comprimento, tá? Em milímetros, a minha variável x é dose, tá? Então, aqui você vai ter um trabalho muito mais de simplesmente arrumar a estética do gráfico, tá? Talvez para a gente fazer da forma que eu fiz aqui, né, que eu fui gerando vários plots, seja mais rápido a gente fazer, seja mais rápido você já fazer direto a análise de dados, até porque mais para frente a gente vai ver que essa análise estatística ela é importante, né? Ela muitas vezes vai se sobrepor à análise que a gente faz do r² para saber se esse modelo é válido ou não, né, estatisticamente falando. Ok? Então vamos fazer aqui, caso você não queira usar a ferramenta de análise de dados, como é que a gente faria a análise dos resíduos? Então, ó, eu vou inserir aqui algumas colunas, só para eu ter um espaço para trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar o meu y predito. Como é que eu faço isso? Vou fazer de forma geral, tá, gente? Vou fazer pelo modelo geral, não vou fazer para cada um. O y predito é aquele y, né, ou seja, o valor do tamanho do dente que eu teria baseado nessa equação que foi gerada aqui pelo nosso modelo. Então, eu vou converter essa equação numa fórmula matemática, né? Y predito seria, vou tirar até o y aqui, né? O comprimento predito pelo modelo, né? Então, ele vai ser igual, e vou pôr exatamente o modelo que está lá, 9,76, mas só duas casas, vai mais uma, 764, vezes a minha dose. Onde está a minha dose? Ó, a dose é essa daqui, né? Então, eu clico lá, ó, vezes a dose, mais 7,423, tá bom? Dou um Enter, ele fez a fórmula. O que eu vou fazer agora é arrastar essa fórmula para todos os meus valores, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu y predito e eu vou achar agora qual é o meu resíduo, tá? Então, veja que a equação fala, olha, o valor que eu daria é esse, mas quanto você teve efetivamente? Então, efetivamente, eu tive esse comprimento aqui, né? Então, eu tenho que fazer que o meu resíduo vai ser igual ao meu comprimento real menos o meu comprimento predito pelo modelo. Então, veja que aqui 4,2 está abaixo de 12. Eu vou ter um resíduo negativo, tá? E vou arrastar isso para tudo. Certo? Arrastei para tudo. Então, veja, né, que aqui, na maior parte dos resíduos, eles estão sendo negativos para as doses mais baixas, tá? E vou tendo alguns valores que são positivos. Aqui, para vitamina C, onde eu vou ter os maiores valores positivos, tá bom? Ah, mas aqui o comprimento predito está dando sempre o mesmo valor. Sim, porque a equação é uma só. A dose é uma só. É meio para tudo isso aqui, né? Então, com certeza, o valor predito tem que ser o mesmo. O modelo ele prevê um único valor ali para aquele ponto, né? Só que a gente já vê aqui que em torno desse ponto aqui predito do modelo, eu tenho dados acima e eu tenho dados abaixo, tá bom? Então, tá aí, a gente faz o cálculo aqui, e aí o que eu vou fazer é inserir um gráfico de dispersão. Vou selecionar os dados, tá? Então, o que eu quero agora no meu X é a dose, tá? Dose.
Ok. E no y, o que eu quero é o valor do resíduo. O quanto eu estou tendo de resíduo para cada uma das doses, tá? Lembrando que o resíduo pertence ao comprimento do dente, né? Ao quanto o modelo não previu em termos do comprimento do dente para cada uma das doses, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Vou dar um OK. Cadê o meu gráfico? Tá aqui. Só arrumar aqui a escala, galera. Pronto. Então, arrumei para ele fazer a escalazinha aqui pra gente, de meio e meio, tá? Veja que ele está indo em torno do zero, que meu zero aqui está marcado como um tracinho, tá? Mas ele está indo em torno do zero, mais 5 menos 5, tá lá a variação. Posso ajustar esse eixo do jeito que eu quiser. Vamos comparar que esse gráfico ficou bem parecido com o outro que a gente tinha aqui embaixo, que a análise de regressão gerou sozinha para a gente, tá? Deixa eu só puxar os dois aqui um do lado do outro. Ok? Então tá aí esse gráfico aqui, exatamente esse gráfico aqui. Só que lógico que aqui já está com uma formatação default que o Excel plotou. A formatação vocês mexem da forma que quiser, tá? Em geral, a formatação de gráfico vai depender muito de onde você está publicando esse gráfico, né? Se é para uma revista, você vai ter que seguir os padrões da revista. Se é para um TCC, você vai ter que seguir os padrões de imagem para o TCC. Né? Se é para uma apresentação, você segue os seus padrões de apresentação aí, o que você acha bonito, tá bom? Lembrando que nem sempre o bonito é o mais satisfatório em termos de visualização, tá? Então, era isso para essa aba. Vamos para outra, a aba de lírios. Então, aqui também a gente tem 4 variáveis, né, que eu quero ver se elas se correlacionam. Eu ainda tenho uma variável categórica que é a espécie, certo? Então, a gente poderia ver como que isso daqui se correlaciona, né? Se existe uma correlação para comprimento e largura de sépalas e pétalas dos lírios, tá? De diferentes espécies. Se vocês se lembram, o que eu fiz no R foi, ao invés de ficar olhando, né? Box plots e histogramas, que seriam muito, embora o box plot também é uma boa ajuda para quando a gente tem essa quantidade de dados, para visualização. Eu acho que é bem mais fácil do que ver o histograma, mas a gente usou mesmo lá, já foi logo um correlograma. Vocês se lembram que a gente fez o correlograma? Eu já calculei a correlação entre todas elas, independente da espécie do lírio, né? Aqui no Excel ele não faz exatamente aquele gráfico. Eu não fucei nas versões mais novas para ver se tem algo parecido. Mas o que ele faz aqui é uma tabela, né? É a matriz de correlação. Isso ele faz sozinho. A gente poderia montar a matriz na mão, usando aquela forma do Correll ou Pearson. Lembra que eu usei aqui no Tooth Growth, quando a gente foi calcular aqui a correlação, né? Então, só lembrando, abrindo a fórmula para vocês, a função que eu uso é o Correll. Então, eu poderia fazer manualmente uma tabelinha, né, de variável por variável e ir calculando manualmente. Mas, para que eu vou fazer isso? Se o Excel, aqui na análise de dados, ele já tem para gente uma análise de correlação. Tá aqui, ó, correlação, tá? Vou dar um OK. Então, ele fala assim, qual é o intervalo que você quer correlacionar? Eu vou selecionar, ó, veja que eu estou pegando o título agora, tá? Eu vou selecionar tudo que eu quero correlacionar. Lembra que a variável categórica, eu não consigo fazer contas com ela, né? Não entra numa continha, então não tem como eu correlacionar um comprimento ou uma largura, que é uma medida contínua, né, de uma dimensão, com algo que é categórico. Não consigo fazer a correlação, certo? Eu poderia olhar a correlação para cada uma das minhas espécies, né? Mas ela em si, a espécie em si, não vai entrar como correlação, porque o coeficiente de correlação depende de variáveis numéricas, tá? Então, selecionei meu conjunto de dados e ele fala, esses dados estão agrupados por linhas ou por colunas? Veja que eu tenho uma variável em cada coluna, então meus dados estão agrupados por coluna. Se você invertesse, né, virasse esses dados, você escolheria aqui por linha, tá? Tem rótulo na primeira linha? Sim. Lembra que aqui, nesse caso, eu selecionei a primeira coluna, que era o rótulo. Preciso selecionar? Não. Só estou selecionando para vocês verem para que serve esse flagzinho, tá? Se você não selecionou, é só não flagar aqui. Como eu selecionei, eu estou flagando.
Opções de saída. Onde que você quer que saia o resultado? Posso pôr numa nova planilha ou posso escolher um intervalo aqui dentro, que é o que eu vou fazer. Acho que no dia a dia é assim que a gente tem que gerar? Não, eu acho que no dia a dia é bom você ter a sua base de dados numa aba e a sua análise de dados em outra aba. Falo isso porque vira e mexe, vem o aluno e deixa eu deixar mais bonita a planilha, aí tira uma linha, né? Aí exclui uma linha, lá se foi seus dados, certo? Então, assim, por precaução a gente gera em outra, tá? Mas aqui por fins de facilitar a visualização durante a aula, eu vou tirar tudo no resultado só. Então tá lá. Eu só vou quebrar a largura aqui, deixa eu só quebrar o texto para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Então veja que aqui ele gerou uma matriz bem parecida com o que a gente teve lá no R, certo? Em que ele vem colocando o coeficiente de correlação para cada conjunto, né, de 2 a 2, para cada conjunto de variáveis. Lembra que nessa matriz de correlação, a diagonal dela sempre eu vou ter uma correlação 1, porque sempre ele está tentando relacionar a mesma variável, né? Então, comprimento da sépala com comprimento da sépala, é lógico que isso aqui se correlaciona bem, né? É uma reta perfeita, né? Então, o coeficiente de correlação é 1, certo? Então, a diagonal da matriz sempre vai ser 1. E aí, aqui, nesse caso, ele mostra os dados apenas abaixo, né? Ele já não faz que nem lá na matriz de correlação que eu gerei no R, em que ele põe os dados abaixo e acima. Veja que aqui a gente tem que olhar mesmo e analisar o dado, ele não tem nenhuma indicação visual. Não que a gente não possa construir. Existe uma ferramenta interessante para isso, que é a formatação condicional, em que ele já poderia fazer o degradê de cor para a gente aqui na matriz, tá bom? Quem quiser aprender formatação condicional especificamente, aí eu sugiro que veja a videoaula de formatação condicional que eu estou deixando no material complementar para vocês lá no Moodle, tá bom? Que dá umas dicas, não exatamente com essa matriz, mas com outras, e vocês podem extrapolar para cá. Então, vou ficar entrando agora nisso na aula, para a gente não perder o foco. Então, tá aqui o correlograma. Então, eu posso olhar aqui e buscar o meu maior valor. Ó, meu maior valor tá aqui. É esse daqui, vou pintar, tá? 096. Deixa eu ajustar a casa decimal. Então, como é uma tabela, né, são dados, a gente pode mexer no número de casas decimais. Vou deixar... vou fazer que nem na anterior, que eu deixei com 3, tá bom? Então, veja que o meu maior valor é esse daqui, que relaciona o comprimento, a largura da pétala com o comprimento da pétala. Então, lembra, eu não fiquei gerando a reta de regressão para toda e qualquer correlação, para depois eu avaliar que o R quadrado era horrível. Não vamos ficar fazendo trabalho à toa, certo? Gera um critério quando você está fazendo a sua pesquisa e fala, coeficiente de correlação abaixo de tanto, eu não vou gerar modelo. Acima de tanto, eu vou gerar modelo. No caso aqui, o que eu acredito que convém gerar um modelo é esse e esses dois aqui, né? Os outros, você vai analisar, o R quadrado vai ficar horrível. Tá? Ou a análise estatística da regressão vai ficar horrível, você não vai conseguir um bom modelo linear para isso. Talvez você consiga um outro modelo, mas linear não. Então, aqui, da mesma forma que eu fiz lá no RStudio, eu vou analisar apenas a regressão, né? Entre o comprimento e a largura das pétalas desses lírios aqui. Então, eu poderia fazer análise de regressão direto, né? Da mesma forma que eu fiz aqui esse correlograma. Venho em dados, análise de dados, vou lá de novo em regressão, ok. O que eu vou correlacionar, né? Veja, aqui, o que eu vou pôr em Y? Bom, em Y eu vou pôr a largura da pétala, então largura da pétala, tá aqui. Veja, estou pegando independente da variedade, tá? Da espécie. A gente podia fazer da mesma forma que eu fiz por outro, tudo separadinho. E no meu eixo X, eu vou pegar o comprimento da pétala. Tá aqui. Peguei rótulos, não peguei rótulos, vou manter o nível de confiança de 95, vou escolher o meu intervalo de saída, ele está dando muito aqui embaixo, vou pôr aqui do lado. Eu quero os dois gráficos, tá? O gráfico de resíduos e o ajuste da linha, tá? Vou dar um OK e tá lá a minha análise, certo? Então, veja aqui que ele já dá que o meu R quadrado para essa reta é de
0,927, que é um R quadrado muito bom, porque ele está muito próximo de 1, né? Então, assim, aparentemente, né, salvo aí critérios muito específicos da área de botânica, que eu não sou aí, né, familiarizada, um R quadrado maior que 0,9 é um R quadrado relativamente bom, né? Então, posso dizer que o meu modelo aí é bacana. A hora que a gente fizer a análise estatística, a gente vai bater o martelo nisso. Se eu vou poder usar isso aqui, né, para fazer boas predições, ou se eu vou estar aí fazendo predições ao acaso, tá bom? Então, a gente pode deixar esse gráfico um pouco mais bonitinho. Lembra que aqui, né, ele já mostra para a gente onde que vai passar a reta. Esses pontinhos laranja, ele põe a previsão do modelo, tá? Então, aqui, pelo próprio gráfico, eu já consigo ver, né, onde eu vou ter mais resíduos, que vai ser aqui próximo aos valores mais altos de comprimento na variável x, a gente pôs largura, né? De largura da pétala, tá bom? Mas está aqui também o nosso gráfico de resíduos para nos provar isso, certo? Então, sempre bom olhar o gráfico de resíduos. Veja que eu tenho aqui resíduos bem mais longe, bem mais distantes do zero, para valores da variável x próximas a 6, tá? Tanto para baixo quanto para cima. Então, o meu modelo aqui, ele está mais complicadinho, mas ainda é um bom modelo para a gente fazer as previsões, tá bom? Eu não vou ficar fazendo análise por espécie, mas vocês depois podem para treino, né? Pega, roda a análise por espécie, vê se dá diferença do geral, né? Compara uma espécie com a outra, tá bom? E vamos lembrar aqui, se eu não quero usar a ferramenta de análise de dados do Excel, o que eu posso fazer é diretamente inserir um gráfico, né? Eu vou vir aqui, peço para ele inserir um gráfico. Lembra, sempre de dispersão, estou fazendo uma relação, é dispersão. E seleciono meus dados. Então, eu vou lá. No eixo X, a gente vai pôr largura da pétala. Largura da pétala. No eixo Y, a gente vai pôr o comprimento da pétala, que é esse do lado aqui. Já poderia selecionar os dois e pedir para inserir o gráfico também, tá, gente? Opa, selecionei errado. Desculpa. Aqui. Ok, tá? Ok, cadê o meu gráfico? Tá em algum lugar por aqui, aqui. Então tá lá, né? Os dois gráficos, veja, esses dois gráficos aqui, eles têm que ser bem parecidos, porque o conjunto de dados, né, que o Excel tá usando é o mesmo. Ops, não tá igual não. Aqui acho que eu fiz invertido, né, pessoal? Esse daqui é o comprimento, né, que foi assim que eu fiz na regressão, a gente escolhe primeiro o Y, tá? Então, desculpa que eu inverti aqui. Seleciono lá. Ok, ok. Acho meu gráfico. Agora sim, né? Então, os dois gráficos são iguaizinhos, tá? Mesma carinha para os dois. Venho, clico nos pontos, né? Selecionei os pontos. Botão direito do mouse, adicionar linha de tendência. Ok? Lembra que a linha de tendência default já é essa daqui. Se eu quisesse outra, podia vir e tentar outro ajuste, tá? Mas aqui no caso, se eu quero um ajuste linear, eu vou clicar em linear, exibir a equação do gráfico, exibir o R quadrado, tá? Então, veja que está lá. Se eu for comparar isso com o modelo que o Excel gerou, vai dar igualzinho. Olha lá, o meu coeficiente linear aqui é menos, olha ali o menuzinho, menos 0,36, menos 0,36. E o angular, que é o que multiplica o x, está aqui, 0,415, 0,415. Exatamente o mesmo modelo que foi gerado lá. Vamos conferir o R quadrado. Olha lá, o R quadrado de 0,927, R quadrado de 0,927. Tá? Então, das duas formas, a gente chega no mesmo resultado. O que é diferente é que aqui, quando eu faço direto pela ferramenta gráfica, eu não tenho análise estatística e nem análise de resíduos dos meus dados, tá? Enquanto que se eu faço a análise utilizando a ferramenta do Excel, eu já tenho a análise completa dessa reta de regressão, tá bom? Para agora, para a atividade que eu deixo para vocês, para o exercício que ficou para casa, né? Atividade valendo nota aí, basta fazer a análise gráfica, já tá ok, tá? Porque a gente ainda não aprendeu a trabalhar com essas estatísticas. Então, simplesmente analisar o R quadrado, para mim já tá ok.
tá bom? Então era isso por hoje, espero que tenham aproveitado aí a aula e que apliquem as ferramentas que a gente viu. Até mais e vejo vocês na próxima aula.